curso de graduação de Filosofia da IMED, ele tem como interesse inserir o estudante numa reflexão crítica, numa reflexão acadêmica a respeito dos principais problemas da filosofia e da história da filosofia, contribuindo assim para a sua própria formação pessoal, existencial e profissional. E além disso, formar o estudante na prática da pesquisa filosófica, desenvolvendo a capacidade racional de argumentação, tanto na leitura analítica de textos filosóficos quanto na escrita de textos filosóficos. Assim, a partir de uma visão laica e de uma abordagem multidisciplinar, nós temos o interesse de formar profissionais da filosofia com a capacidade de atuar nas diversas áreas do conhecimento e contribuir com o pensamento crítico e filosófico. Um dos principais diferenciais do curso de graduação em filosofia da IMED é o seu corpo docente, formado por doutores e mestres doutorandos. Um diferencial também é que a filosofia ensina uma outra relação com o pensar. Como não há nenhuma atividade humana que não esteja relacionada com o pensamento, o próprio objeto da filosofia já demonstra sua importância. Um outro diferencial é que a filosofia ela ensina o estudante a pensar de forma rigorosa e analítica. Então, uma capacidade racional de argumentação e de análise de argumentos é uma das maiores capacidades de desenvolvimento da intelecção humana. Isso aplicado não só aos problemas clássicos da filosofia, mas também ensinando ao estudante a importância do autoconhecimento, do conhecimento de si e do cuidado de si. O estudante que desenvolve essa capacidade de autoconhecimento, ele desenvolve uma maior sensibilidade aos problemas sociais e problemas dos outros, fazendo com que o estudante de filosofia se insira maior na comunidade em que ele vive. Assim, acredito que o principal diferencial da filosofia é esse diálogo que ela ensina entre questões argumentativas, de estudos da história da filosofia, um desenvolvimento de uma capacidade lógica, mas também um contato com a capacidade de aprimoramento existencial e pessoal do estudante. Bem, a capacidade de pensar e refletir e analisar criticamente não é algo tão simples de ser ensinado. É um caminho que o estudante vai desenvolver durante toda a sua vida. O que nós pretendemos é ensinar o estudante as propriedades fundamentais desse caminho de pensamento que é a filosofia. Assim, o perfil do egresso é um estudante capaz da pesquisa filosófica, que consegue analisar argumentos de forma rigorosa, escrever artigos filosóficos, bem como analisar textos filosóficos, fazendo toda essa relação com os clássicos da filosofia, bem como com os problemas contemporâneos da filosofia, além de aprimorar-se culturalmente e intelectualmente e desenvolver uma outra relação com a sua própria existência. O bacharel em filosofia, ele tem a capacidade de analisar e argumentar a respeito dos principais problemas e questões desenvolvidos na história do pensamento e das ideias da humanidade. O bacharel em filosofia aprende não apenas a apresentar respostas e soluções, mas a enxergar os problemas de outra maneira, ampliando a problematização, percebendo o que está realmente em jogo e aumentando a capacidade reflexiva sobre o objeto e sobre si mesmo.